Boa tarde a todos. Bem-vindos à quarta sessão do DGEG Tech. Esta que é a série de webinars técnicos da DGEG que acontece na última quarta-feira de cada mês. Hoje falamos sobre Energia Sem Fronteiras, cooperação em São Tomé e Príncipe. Connosco temos Cátia Brito, Diretora de Serviços de Relações Institucionais e de Mercado, João Bernardo, Presidente do Conselho de Administração do Centro da Biomassa para a Energia e, em direto, de São Tomé e Príncipe, Gabriel Maquengo, Diretor de Energia da Direção-Geral dos Recursos Naturais e Energia. Boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem desse lado a assistirem a este webinar. Foi assinalado, ou seja, foi proposto um desafio à Direção de Serviços de Relações Institucionais, a esta Direção-Geral, assinalar o Dia da África, que foi celebrado no passado dia 25 de maio. Desafio esse que foi bem aceito por nós, atendendo a que no conjunto das competências da DSRIM existe o acompanhamento da política externa de cooperação e todos estes projetos que possam estar associados à África, aos países africanos de língua oficial portuguesa, a DSRIM acompanha. Este webinar tem como objetivo tocar no projeto VEB, que é um projeto financiado pelo Fundo Ambiental, que diz respeito à valorização energética da biomassa vegetal e eficiência energética, um projeto que surgiu na sequência de um protocolo de cooperação que foi celebrado entre Portugal e São Tomé e Príncipe pelas direções gerais de cada uma destes países em 2020, na sequência de várias reuniões de grupos de trabalho que foram constituídos ao abrigo desse protocolo. Foram criadas as condições necessárias e a vontade e a disponibilidade para se dar execução a este projeto. E então, em 2022, através de uma série de instrumentos que passaram desde protocolos de técnico-financeiros, protocolos de cooperação e acordos que foram celebrados entre a Direção-Geral de Recursos Naturais e Energia de São Tomé e Príncipe e os parceiros envolvidos, neste caso o CBE, o Centro de Biomassa para a Energia, e conseguiu-se operacionalizar este mesmo projeto. Um projeto que é ambicioso, foi desde o início, mas que iremos falar sobre os objetivos e das entropias que foram surgindo ao longo do mesmo, porque eu acho que é importante focar não só os aspectos positivos, mas também como os menos positivos ou os mais difíceis. E este webinar tem como objetivo vários princípios. Primeiro que tudo, abordar, lá está, todo o trabalho que foi desenvolvido, quer pela Direção-Geral de Energia e Geologia, quer pelos parceiros que foram focados neste mesmo projeto. Depois, falar da importância da capacitação, falar da importância da cooperação e da importância do quão o empenho, a dedicação e o compromisso são essenciais para que todos os projetos que são desenvolvidos ao abrigo de uma cooperação cheguem a bom porto. Porque se não houver esse compromisso, as coisas não se efetuam e nunca se pode olhar para este tipo de projetos a curto prazo, mas sempre a médio e longo prazo. Depois falar também um pouco sobre a necessidade de ter muito em atenção os prazos de execução destes projetos mediante a realidade de cada um dos países. Falar também dos desafios, lá está, dos desafios, das entropias que foram surgindo ao longo da implementação deste mesmo projeto. E no último ponto, falar da importância, ou se calhar do nosso desejo desde o início, deste tipo de projetos poder ser replicado. Porque um dos grandes objetivos com este projeto foi sempre que São Tomé pudesse ser olhado como um exemplo de um país onde foi implementado um projeto que pudesse ser replicado noutras ilhas e que pudesse ser um país exemplo neste mesmo domínio. Sem mais delongas, vou passar a palavra ao João Bernardo. E tenho aqui umas questõezinhas para colocar, mas antes de passar às questões, eu gostava, João, que nos fizesse aqui um breve enquadramento do projeto, nomeadamente do objetivo que foi sofrendo alterações, porque já houve mais do que uma fase com este projeto, que lá está, que se iniciou em 2022, mas que desse-nos só aqui o teu cunho deste projeto e do ponto em que ele está. Sim, senhor. Obrigado, Cátia, e obrigado a toda a equipa que está a organizar este webinar, pelo convite e pela oportunidade, e cumprimentar daqui o Gabriel Maquengo, o meu amigo Gabriel Maquengo, que está do outro lado, lá para baixo no Atlântico. Tudo bem?
E dizer que sim, senhor, isto foi um projeto que teve uma gênese, não sei se foi a mais bem enquadrada, mas teve aquilo que eu considero que é o início correto do enquadramento deste tipo. Teve uma validação política da tutela, portanto houve um conjunto de protocolos e de encontros ao mais alto nível em que identificaram um conjunto de temas como temas estruturantes para a cooperação bilateral, um deles, obviamente, a sustentabilidade energética e a transição energética, e dentro desse tema as questões muito concretas da eficiência energética e das energias renováveis. E, portanto, as entidades, obviamente isto foi um protocolo feito ao nível ministerial e, portanto, das tutelas, e as entidades que estão por baixo, as autoridades nacionais que estão por baixo destas tutelas, ficaram com um campo aberto para desenvolverem os seus protocolos próprios e as suas próprias vias de relacionamento e de cooperação. O que fizemos com São Tomé foi, no fundo, identificar algumas necessidades e alguns dos desafios que existiam na altura. Um país com uma forte dependência energética do exterior, nomeadamente a nível de combustíveis fósseis e nomeadamente a nível daquilo que era o seu parceiro na altura, Angola, mas agora tem diversificado também essas fontes de proveniência, mas estamos a falar de uma dependência superior a 95% e, portanto, haveria que, do ponto de vista daquilo que era a própria estratégia de São Tomé, de diversificar, de reduzir essa dependência. Portugal, pela sua experiência que tinha até do ponto da redução dessa dependência que tinha vindo a fazer em Portugal, muito pela aposta na eólica, na solar, mas também na biomassa e em outras áreas, dos biocombustíveis, etc., já com uma experiência no passado muito consolidada nas hídricas, aliás, experiência que também levou para São Tomé antes e depois da independência. Portanto, havia aqui um conjunto de competências que nos pareceram muito úteis e que podíamos avançar. Eu, na altura, tinha a responsabilidade da Autoridade Nacional, era Diretor-Geral de Energia e Geologia, e, portanto, entendi que se devia avançar para um protocolo nesta área e, no fundo, desafiar São Tomé a concorrer a alguns fundos. Identificámos o fundamental como aquilo que era a via mais correta para conseguir um financiamento para um projeto que fosse um projeto não apenas para desenhar um estudo ou desenhar um projeto individual, mas fosse um projeto de integração que pudesse ter o levantamento, diagnóstico e ter um projeto de bandeira físico que pudéssemos desenvolver. Aquilo que se fez foi o projeto e que o São Tomé concorreu e foi contemplado, o projeto VIBI, um projeto quase na ordem dos 700 mil euros, e que tinha 3 componentes essenciais. Uma das componentes tinha a ver com a eficiência energética e, portanto, era olhar para aquilo que eram os consumos mais importantes nos edifícios de serviço em São Tomé, em particular na hotelaria, mas também noutras áreas, fazer um pouco o diagnóstico a estes edifícios, perceber as principais fragilidades, as principais dificuldades, muitas delas têm a ver até com materiais de construção, com técnicas construtivas. Muitos edifícios são herdados ainda de um período antes da independência e, portanto, olhar para estes edifícios, ver como é que eles se podiam construir, ver que tipo de atuações é que se podia ter a este nível, não só a nível daquilo que são os aspectos construtivos e das medidas de eficiência, mas também da formação dos técnicos, dos meios de diagnóstico, e passar um pouco a nossa experiência, aprender também um pouco aquilo que em São Tomé se fazia neste nível. Isto é sempre um dar e receber nestas situações de protocolos e de cooperação, e fez isso. Tivemos várias ações de formação, capacitou-se um conjunto de técnicos a vários níveis, privado e público, para poderem olhar para os edifícios de uma forma diferente, com aquilo que muitas eram regras herdadas da própria União Europeia, adaptadas depois ao contexto em que nos encontramos, e tivemos muitas empresas privadas, consultores que foram connosco e que ajudaram a fazer esse diagnóstico, a certificação, a formação nessa área de eficiência energética. Eu julgo que isso correu muito bem. Sim. Foi uma experiência que envolveu um conjunto grande de atores, quer de Portugal, quer de São Tomé e Príncipe,
sempre enquadrados, obviamente, com a direção do Gabriel, que nos deu a orientação naquilo que eram também as suas prioridades e como é que nós nos devíamos enquadrar e encaixar dentro daquilo que eram as associações, as entidades que poderiam receber este tipo de formação e, portanto, fizemos sempre esse trabalho muito em colaboração. Isso foi também um aspecto muito positivo, foi esta colaboração muito estreita entre as duas autoridades nacionais dos dois países. E fizemos também um trabalho muito interessante, que foi um levantamento daquilo que eram os resíduos das várias indústrias e das indústrias agroalimentares e da agricultura do arquipélago de São Tomé e Príncipe. No fundo, foi olhar para aquilo que eram os resíduos e que eram os desperdícios que resultavam desses setores de atividade, a indústria do cacau, a indústria do café, as indústrias relacionadas com a palma, enfim, com todas aquelas que eram as potenciais produtoras de resíduos que poderiam ser valorizados. Trouxemos amostras de todos esses resíduos para Portugal, fizemos análises laboratoriais, químicas, físicas, mecânicas, portanto, levantámos uma caracterização muito extensa desse material e produzimos um relatório com aquilo que podem ser os usos futuros desses materiais, aquilo que são as quantidades, aquilo que são a escala que é necessária para o desenvolvimento de determinado tipo de aproveitamento. E identificámos até que nem todos eles são ideais ou que são aproveitáveis para, por exemplo, processos de compostagem, mas podiam ser aproveitados, por exemplo, a fermentação ou, por exemplo, a casca do cacau, claramente não podia, pela umidade que tinha, não nos parecia que fosse muito interessante para utilizar num processo de aquecimento ou de produção de energia por cogeração ou outra assim do género. E, portanto, isso ajudou-nos também a levantar um conjunto de tecnologias que podiam estar associadas à valorização destas matérias-primas. Partilhámos isso, houve também algumas ações de divulgação, o próprio CBE teve também com os seus técnicos a fazer essa divulgação em São Tomé. A própria equipa de São Tomé, da Direção Nacional de Energia, fez também este trabalho de divulgação destes resultados e eu julgo que correu muito bem a esse nível também. Onde correu menos bem, mas com uma luz ao fundo do túnel para ser muito positivo, foi a questão do processo físico. Nós tínhamos previsto instalar, por sugestão do Governo de São Tomé, um processo de cogeração numa fábrica de aproveitamento de óleo de palma, que no fundo aproveitava os restos da recolha da semente e do bagaço do óleo e produzia, através da combustão, tínhamos um sistema em que produzia calor e eletricidade e, portanto, fazíamos a valorização disso. Por razões que são alheias à parte portuguesa e mesmo, eu julgo que o Governo de São Tomé também foi um bocadinho apanhado de surpresa, a administração da fábrica entendeu que não se devia desenvolver ali o projeto, enfim, alegou algumas questões de interesses industriais que poderiam estar ali em causa, etc. Enfim, não pudemos fazer o projeto, estava programado, ele já estava a ser desenvolvido em Portugal do ponto de vista não só da engenharia, mas até do ponto de vista físico, já alguns componentes estavam a ser desenvolvidos, portanto tivemos que parar isso tudo. E depois, numa cooperação muito estreita entre as equipas de ambos os países, encontramos outro projeto, outra solução, uma solução ligada à pirólise de biomassa e, portanto, à produção de biocarvão, que devia ter ficado pronta no início deste ano, mas infelizmente a equipa que estava a fechar o forno, precisamente na zona onde houve o problema das grandes tempestades, teve de ser deslocado para reconstruir casas e, portanto, toda a parte ligada ao encerramento do forno de cerâmica da refratário ficou suspensa durante 3 meses, acabou de ser concluída a semana passada, estamos a finalizar testes e vai embarcar já no mês de junho, final de julho, portanto, nos próximos dias estará no barco para seguir para São Tomé. O que é que eu posso aqui acrescentar ainda do ponto de vista daquilo que poderia ter corrido melhor? Mas aí também são dores de aprendizagem. Nós desenhámos o projeto para uma situação existente, ou seja, vamos encontrar uma indústria e nessa indústria nós vamos adaptar um equipamento ou vamos melhorar um processo de produção ou um aproveitamento
E quando este projeto Pirólice depois se desenvolveu, percebemos que não podíamos fazer ali o projeto porque não havia espaço físico para ele ser desenvolvido e, portanto, tivemos de deslocar o projeto todo para outra localização. Isto envolveu um conjunto de custos que não estavam previstos, nomeadamente infraestruturas elétricas, a placa industrial, levar água, levar um conjunto de infraestruturas que não estavam previstas no projeto e que de alguma forma não estava afeta essa despesa nem a um lado nem ao outro. E ficámos ali um bocadinho, como se costuma dizer, com o menino nas mãos. Encontramos, na altura, ali uma formação engenhosa através de um protocolo entre a Direção-Geral e o CBE, em que, no fundo, se desenvolvia ali algum trabalho e que permitia que esta solução fosse desenvolvida através do CBE, com algum apoio da Direção-Geral de Energia, apoio também do promotor em São Tomé e Príncipe e da própria Direção Nacional de Energia de São Tomé. Esse protocolo, como foi descontinuado em 2025, acabou por também criar aqui algumas dificuldades, sobretudo nas fontes de financiamento, para fechar esta parte, que no fundo era criar um site industrial em São Tomé, onde nós achámos que isso ia, mas afinal não estava, e portanto tivemos de criar esse site industrial. Mas de resto, acho que toda esta aprendizagem de olhar para esta forma de cooperação, ser uma forma integrada, envolver um conjunto de empresas. Do lado português, nós tivemos um laboratório colaborativo BioRef, a Sivan, que faz construção de equipamentos, tivemos uma metalomecânica, a JC Metais, a fazer toda a infraestrutura, e tivemos agora um especialista em fornos, que é a Glacial Circles, que é um produtor de carvão vegetal na zona de Mira, a fazer toda a parte final do forno. Portanto, envolvemos um conjunto de empresas. São Tomé envolveu também os seus empresários. A própria empresa de eletricidade de São Tomé, também envolvida na parte de infraestrutura, e portanto eu acho que é este o modelo. É um modelo em que se traz um conjunto de projetos e que esses projetos têm de envolver empresas públicas e empresas privadas e construir coisas físicas, e não nos limitarmos apenas a fazer relatórios. E isso acho que é o mais importante. João, obrigada. Eu tinha aqui um conjunto de 4 questões, mas o João fez aqui uma introdução tão abrangente e tão completa que me reduz a 2, mas queria só aproveitar a oportunidade para fazer aqui uma nota de tudo aquilo que tu disseste, porque eu acho que, acima de tudo, este projeto demonstra não só que houve empenho de todos, mas uma grande capacidade de resiliência e de encontrar soluções sempre que havia uma dificuldade, porque, como tu disseste e bem, o nosso objetivo foi sempre criar alguma coisa física que fosse visível e que, acima de tudo, também tivesse toda aquela componente de chegar à população. Ou seja, não ficasse só, como se costuma dizer, um projeto para inglês ver, não é? Uma coisa bonita para a fotografia, não. É uma coisa que realmente que tenha usufruto e que chegue, efetivamente, inclusivamente às populações. Bom, então eu vou-me limitar aqui às 2 perguntas que acho que poderás falar um pouquinho sobre elas, e uma delas está relacionada com quais são os fatores que consideras essenciais para garantir a sustentabilidade destes projetos após o período inicial de implementação. E eu vou um bocadinho mais longe, que é, depois de terminado o projeto, se realmente achas que é importante a monitorização do mesmo e um acompanhamento após, ou fecha-se o projeto e não se fala mais nele? Não, eu acho que os projetos, este tipo de projetos, aquilo que tu falaste é verdade, que é preciso uma grande resiliência para levar estes projetos a bom termo, mas isto está um bocadinho ao nível também, por exemplo, do empreendedorismo. Não é? Nem toda a gente pode ser empreendedora, nem toda a gente pode ser cooperante, porque existe de facto uma grande resiliência em insistir, acreditar na ideia que se tem até ao fim, não ser teimoso para não perceber que às vezes é preciso mudar e fazer uma correção ao percurso, mas não desistir facilmente. Se nós tivéssemos desistido à primeira, se calhar nem eu nem o Gabriel estávamos agora aqui, tínhamos ficado em 2022, nem tínhamos candidatado o primeiro projeto. E, portanto, isso é fundamental, ter de facto essa capacidade de olhar para um problema que se põe em cima da mesa, perceber as interações sobre esse problema e criar ali alternativas se aparecerem ali obstáculos. Outra coisa que eu acho que é muito importante e que fizemos neste projeto, aliás, o Gabriel fez isso muito bem na parte da disseminação, é envolver as pessoas.
E, portanto, o Gabriel, apesar de ser um projeto praticamente desenvolvido na Ilha de São Tomé, foi também à Ilha do Príncipe, explicar o que é que se estava a fazer, o levantamento, portanto, replicar aqui um bocadinho das conclusões que nós tínhamos feito aqui. Nós estivemos com cooperativas de produtores de coco e fomos diretamente falar com eles, perceber o problema deles, como é que eles faziam a logística, onde é que iam buscar, onde é que podiam ter aqui ganhos de escala, etc. E, portanto, envolver as pessoas que estão logo na produção da matéria-prima. Falámos com outros stakeholders, falámos com outras empresas que trabalham com o coco, perceber um bocado o mercado global e depois nas soluções que pusemos no terreno. Podemos não ter feito o melhor possível, mas, por exemplo, na parte da infraestrutura elétrica, tivemos o cuidado, aliás, isso também foi um trabalho muito importante do Eliseu Nunes, que é o empresário que está por trás deste projeto, que foi tentar trazer a infraestrutura elétrica não diretamente para a fábrica, mas através de comunidades que pudessem beneficiar também dessa rede. E, portanto, de alguma forma, este é um projeto que beneficia não apenas uma empresa, mas acaba por beneficiar uma comunidade, porque envolve muita gente. E isso, do meu ponto de vista, é uma das razões do fator de sucesso destes projetos, é envolver as pessoas. Outra questão que é importante e que nós vamos dar toda a garantia nisso é que este projeto não acabe com a instalação. Este projeto tem de ter, na altura em que vai ser colocado, ensaios, perceber se está a funcionar, se está a decorrer, e depois de ser monitorizado e haver assistência técnica já prevista. A pessoa que está à frente disto, o Eduardo, comprometeu-se com o Elísio de, durante 2 anos, ir gratuitamente a São Tomé, dar apoio ao projeto e, portanto, manter o projeto a funcionar. Obviamente, depois podem-se estabelecer aqui, até a nível da cooperação, a nível da Direção-Geral, a nível do Ministério do Ambiente, uma continuidade desta monitorização a outros níveis até. Sim. Ver outros indicadores, que impactos é que isto teve aqui e acolá, e o carvão, que impacto é que está a ter na redução, por exemplo, da desflorestação, e utilizarmos, no facto, este projeto para monitorizar e perceber outro tipo de impactos e de resultados que este projeto pode trazer, sendo um projeto para a produção de carvão noutras circunstâncias. Eu acho que isto é muito importante também para que estes projetos. Eu sou completamente de acordo com o que tu disseste e acho que esta continuidade faz todo o sentido, até para o sucesso futuro. E lá está aquela questão da replicabilidade que falei logo no início, que também foi a nossa intenção. Neste discurso que tiveste, quase que respondeste à última questão, mas ainda assim, porque eu acho que é importante, eu gostava que me dissesses como é que avalias a importância da cooperação técnica que existe, quer entre instituições públicas, quer privadas, para o sucesso deste tipo de projetos e a possibilidade, lá está, da replicabilidade do mesmo. Porque se não houver o empenho de todos, como tu dizes bem, também é importante detectar dificuldades e não ser teimoso e dizer, ok, não podemos ir pela direita, temos mesmo que mudar, e às vezes é recuar para dar 2 passos à frente, e isso é muito importante. Mas de que forma é que isto, lá está, a importância da cooperação para o bom sucesso de um projeto? Ora, é fundamental. Eu acho que os governos e as tutelas têm um papel muito importante a abrir as portas, a estabelecer protocolos, a criar linhas de financiamento, a criar formas de cooperação, mas depois as autoridades nacionais, e não falo só da Direção-Geral de Energia, na educação, na saúde, etc., têm de fazer este caminho de proximidade, porque são as equipas técnicas que percebem, obviamente, das questões que estão no terreno e podem identificar problemas e que têm soluções para ultrapassar estes problemas. E não têm de ter medo de pedir ajuda. E podem ter de pedir ajuda dentro da própria administração, como no privado, e, portanto, trazer, aliás, os projetos de cooperação servem para beneficiar e para trazer as empresas com os cooperantes, de um lado e do outro, juntar essas empresas, perceber que elas têm ali, de facto, sintonia e têm ali sinergias para poderem partilhar e crescer. Porque, no fundo, estes projetos de cooperação têm um objetivo único, que é a diplomacia económica e, sobretudo, a competitividade das empresas, a competitividade do país. Aquilo que nós queremos é que Portugal, no fundo, se possa desenvolver expandindo aquilo que são os seus serviços e que são a sua intervenção, e que São Tomé se possa também desenvolver, sendo mais autónomo, podendo ter uma maior competitividade, ganhando escala e também podendo, de alguma forma, criar melhor emprego, mais qualificado, etc. Portanto, há um objetivo aqui que é claramente um objetivo económico e societal.
Agora, acho que é muito importante esta cooperação, porque, no fundo, permite-nos não só alargar mercados, mas permite criar aqui um entendimento e pontes que vão muito além do próprio setor, do setor em que estamos a trabalhar. Não é? Eu fiz alguns protocolos, fiz no Moçambique um protocolo na área da geologia, que ainda está ativo, ainda funciona, que foi um protocolo também muito importante entre laboratórios, sobretudo para a área da regulamentação e fiscalização na área da geologia. Estávamos a fazer um em Angola, estávamos a trilhar um bom caminho em Angola, não sei como é que isso está agora, mas era um caminho que estava a correr muito bem. E em Cabo Verde também já tínhamos um entendimento muito grande, que ainda se está a desenvolver neste momento, e nós no CBE também estamos a trabalhar nesse projeto. Para vos dar apenas uma ideia da importância que isto tem, eu tive o ano passado uma reunião com o Primeiro-Ministro de São Tomé, aqui em Lisboa, no Hotel Dom Pedro, em que lhe apresentámos um projeto para a Ilha do Príncipe. É um projeto que neste momento começa a ganhar contornos muito realistas, porque há linhas de financiamento que já estão a apostar precisamente neste projeto, a recuperação das hídricas do Rio Papagaio, retirar de lá os geradores a diesel e substituir por geradores a biomassa, por fotovoltaico, com baterias, colocar lá, porque se é uma ilha muito pequena, a mobilidade elétrica lá pode funcionar muito bem, pelo menos a um nível experimental numa primeira fase, e ter lá depois um conjunto de soluções ligadas, por exemplo, aos resíduos. Uma ilha tirar resíduos é muito complicado e, portanto, a reciclagem é fundamental e pode ser uma forma também de valorizar energeticamente. É um projeto grande, é um projeto de mais de 10 milhões de euros, que estamos a trabalhar, o CBE, com algumas empresas também privadas, e que o Sr. Primeiro-Ministro recebeu com muito entusiasmo, e uma das razões por que estava entusiasmado é por este projeto também, apesar dos problemas que teve, ter sido um projeto em que não desistimos dele. E porque a relação que estes projetos de cooperação, aquilo que a relação que é mais importante não é fazer um projeto, é no fundo ter uma relação para o futuro. Nós não vimos fazer um projeto ali, não vimos fazer um projeto acolá. O que nós vimos fazer é uma relação para uma série de projetos e para uma cooperação, que é uma cooperação em contínuo. Este projeto serviu para nós aprendermos. Eu aprendi muito, o Gabriel aprendeu com certeza, e tu também aprendeste. Serviu para aprendermos muitos erros que não voltamos a fazer, mas e testou também a nossa resiliência a conseguirmos baixo até ao fim. E apesar de tudo, ele está aí. Claro que sim. E uma também tem a ver com o que falei logo no início, que é os prazos. Ingenuamente, nós às vezes consideramos que os prazos de execução podem ser mais curtos do que aqueles que na realidade, e lá está, aprendendo com os erros, percebemos claramente que têm que ser ampliados porque são demasiado pequenos para se conseguir cumprir tudo aquilo que pretendemos, e muitas vezes até com as dificuldades e com aquilo que a realidade do próprio país. João, muito obrigada. Eu agora vou passar aqui a palavra ao Gabriel Maquengo, nosso segundo ilustre convidado, diretor de Energia da Direção-Geral de Recursos Naturais e Energia. Gabriel, boa tarde, espero que nos estejas a ouvir. Eu também tenho aqui um conjunto de questões. Como o João fez o favor de fazer um enquadramento tão exaustivo, eu vou, se não houver nada de contrário da tua parte, eu vou passar diretamente às questões, porque eu acho que com elas também conseguimos passar a mensagem do lado de Santo Tomé. Então, a primeira questão está relacionada com quais é que poderão ser os resultados e a experiência adquirida com este projeto, de forma que ele sirva de referência para a replicação desta solução noutras ilhas ou noutros países com características semelhantes a São Tomé, e que condições é que consideras que sejam importantes para que isto possa acontecer? Obrigado, Kátia, pela sua pergunta. Me permitam, antes de responder diretamente à pergunta, dizer que não só por causa da vivência do projeto em si, mas a experiência em si de toda a equipa portuguesa, foi aqui citada pelo João, que é do seu conhecimento, conhecimento de muitos. Por isso, nós conseguimos ser o que foi dito, resilientes,
e, e nunca desistiremos. Por isso, os resultados bons ainda continuam sendo, os sobressaltos são normais. Isso, como disse João, são questões de aprendizado dia a dia do processo. Diretamente à questão, a questão adquirida, como pode-se dizer em termos de, se nós olharmos desde a questão de tempo, que a Kátia refere várias vezes, faz todo sentido, porque quando nós desenhamos um projeto, como foi explicado anteriormente pelo João, num processo conjunto entre as partes, entre o governo de Portugal, ou seja, a entidade, governo, etc., de Portugal e de São Tomé e Príncipe, e nós supostamente achávamos que o tempo seria favorável, mas a realidade no campo é outro, mas contudo, isso não foi o problema dos problemas. E estamos a solucioná-los. É bom ouvir essas palavras citadas aqui pelo João, isso encoraja-nos mais e enriquece a cada um de nós, para que nós nunca desistiremos do que nós temos como algo, sobretudo para esse projeto, e com uma forma abrangente a questão da cooperação bilateral entre dois países. O VEB, como foi explicado por Sica, tem a parte da eficiência energética, cujo teve bastante êxito, como pode dizer. É um projeto, apesar de todos os sobressaltos que tem estado até então, mas os resultados positivos são gigantescos. A parte da eficiência energética, como o próprio nome diz, aquilo explicado pelo João, teve resultados bastante satisfatórios. Inclusive, estes resultados estão sendo replicados a nível nacional, porque o projeto continua tendo um caráter piloto, exclusivamente na parte de eficiência energética. Ele está sendo replicado cada vez mais, porque entra num compromisso mais recente que o governo de São Tomé e Príncipe, no setor de energia, engajou-se a nível internacional, ao mais alto nível, pela Sua Excelência, Sr. Presidente da República, e o governo também, o chefe do governo, num programa que chamamos de programa de M300, Missão 300, levar a energia, tanto a questão de geração elétrica, como também a parte da cozinha limpa. Então, a eficiência não fica de fora. Então, por isso, esse compromisso foi mais gigantesco e detalhado no Pacto Energético, e a documentação mais clara, que o São Tomé e Príncipe, igual a outros países da África, cerca de 32 países, se não estou no erro, engajaram-se em Tanzânia nesse processo. Isso vai se aumentando mais, até cobrir a maioria de países que assim fazem necessidade para que cobram. Relativamente à questão de replicação a nível internacional da família CIDES, ou seja, os países insulares em desenvolvimento, podemos ter um exemplo claro que o São Tomé e Príncipe, no quesito da biomassa, mesmo a nível onde conseguimos chegar, já temos tido bons resultados que já estamos a espelhar em relação a parceiros internacionais dos resultados obtidos. Antes não tínhamos nenhuma orientação, sobretudo, da questão componente biomassa. É nesse projeto que nós obtemos um estudo detalhado, pelo menos nesta fase, ajudou muito, e esperemos que cada vez vá se ampliando para que nós possamos realmente firmar com mais proeficiência aquilo que nós depositamos no componente da biomassa. Isso quer dizer que em alguns fóruns já fomos convidados para exibir, digamos assim, o nosso produto
que é numa relação com o setor privado, foi aqui escolhido pelo João, muito bem, mas sim, outra hora, precisava-se de informações de potencialidades que o país tem. Os outros países acharam isso bastante interessante, são casos que eles vão se debruçando e apresentando esses indicadores para que eles possam realmente buscar vantagens nesta parte e aproveitamento próprio destes resíduos para a biomassa. Alguns países parceiros no âmbito da questão de desenvolvimento acharam interessante debruçar a iniciativa de como de buscar alternativa para apoiar São Tomé nesta caminhada, sobretudo acrescentar o valor, além disso que já estamos a fazer com o governo português, através deste projeto, sim, aumentar mais a escala para que nós realmente consigamos atingir a plenitude da tendência que nós queremos com a questão da biomassa até 2030, que o governo comprometeu atingir 75% da questão da aplicação da cozinha limpa em São Tomé e Príncipe. Então, significa que há uma responsabilidade do nosso lado, há uma abertura do nosso lado. Esse projeto, na verdade, veio despertar-nos, digamos assim, daquilo que é tão importante, daquilo que nós devíamos e estamos a fazer, e para que nós realmente concluamos os êxitos. Destes resultados aqui, falado pelo João, realmente mostra que cada vez mais estamos num bom caminho e as outras ilhas que têm características semelhantes às nossas olharam isso com bons olhos e eles viram que há essa possibilidade. Nós já exibimos os produtos positivos desse projeto a nível internacional e eles acharam bastante interessante e isso encoraja todo mundo da família e deixa São Tomé e Príncipe numa posição muito, muito boa para tal. Bom, é necessário que haja matéria-prima para tal, de acordo com a sua diversidade, cada país com sua característica. E realmente essas condições são condições base, mas é preciso estudá-lo. Muitas vezes pode estar no meio que não se conhece a realidade da situação, primeiro na característica da biomassa, identificá-la e dizer e tal. Então, isso desperta atenção. Se nós estamos a falar ilha, olhamos num contexto, quase todas as ilhas, para dizer nem todas, têm várias áreas de coqueirizado. E então, vários coqueiros em volta da costa, etc., e mesmo no interior do próprio país, dessas ilhas e nas suas ilhas como um todo. E, além disso, como é de conhecimento da equipe do projeto VEB, outro projeto em si, em cooperação com o governo português, que é no quesito de valorização de coco, ou seja, aumentar o plantio de coco em São Tomé e Príncipe. Olha só, tudo uma coisa coincide com a outra. Aumentando o plantio de coco em São Tomé e Príncipe, aumenta o volume de matéria-prima para a aplicação dessa tecnologia, na qual nós estamos a ultimar nesse projeto, que ainda garante a sustentabilidade mesmo e, assim, também garante a continuidade de uma forma de cooperação entre os países, em troca de experiência. A CBE e outros, sobretudo, a CBE principalmente, infelizmente, não, eu diria felizmente, e assim será para sempre, a continuidade conosco, porque através do protocolo que temos, iremos sempre pedir a colaboração daqueles que são mais experientes para que transmitam a evolução, a tecnologia muda dia a dia. Então, em suma, em relação à sua pergunta, dizer que todo esse background que nós adquirimos no projeto serviu de uma mais-valia a nível nacional e internacional e garantindo-se, sobretudo, todas essas condições necessárias para a conclusão destes produtos. Obrigado, Kátia. Obrigada, Gabriel, pela partilha e, essencialmente, pela mensagem que nos fizeste chegar. É com enorme satisfação que percebemos que, efetivamente, tudo aquilo que foi feito até então tem tido sucesso,
tem sido, tem tido peso interno e para fora. Ao fim e ao cabo, tal como aconteceu com o João Bernardo, acabaste por responder a duas das questões que eu tinha aqui para te colocar, e uma estava relacionada com o impacto que tinha esta componente da capacitação e que efetivamente foi muita, portanto essa resposta já nos foi dada e todo o envolvimento, e a outra a importância da cooperação entre as entidades que também já nos deste o teu feedback sobre isso. E que, tal como o João disse, tu também reforçaste que efetivamente é importante este laço, esta cooperação, que não é de agora, que tem que haver uma continuidade para que tudo corra de acordo com o objetivo de todos os envolvidos, todos os parceiros. Vou-te fazer uma última questão, que apesar de já teres tocado neste ponto, eu acho que é importante reforçar num campo um pouco mais, num aspecto mais amplo, que está relacionado com de que forma é que tu consideras que este projeto poderá contribuir para reforçar a estratégia energética nacional de São Tomé e Príncipe, porque já percebemos que mesmo em termos de dependência externa pode haver uma diminuição, e então eu gostava muito do teu feedback relativamente a esta questão particular. É um pilar extremamente crucial. E, sobretudo, se a dependência é totalmente externa, isso ainda compromete o próprio desenvolvimento do país. Independente dos cenários que existem, nós sabemos, só como uma questão de conflito Oriente-Ocidente, etc., há aquela crise energética que envolve a Europa e outros países por aí fora. E a África não fica de fora, porque o mundo é um único, e então efeitos acontecem de forma como acontecem, de forma radial, direta ou indiretamente. E quando nós olhamos dessa forma, este projeto, pela magnitude que está a ganhar, e que eu digo ainda que irá continuar a ganhar, e sobretudo, quando eu digo tudo isso, é devido à questão do envolvimento dos parceiros. É muito bom ouvir essa sinergia que foi dita aqui pelo João, que assim continue para sempre, entre dois estados, direções, etc. E olhemos no quesito da questão de garantia da energia interna. Se nós conseguimos aumentar o nível de produção de carvão, além de nós estarmos a ser uma amiga do ambiente, eu estou a referir ao carvão ecológico, além de sermos amiga do ambiente, nós estamos a ser também mais, como eu posso dizer, digamos, garantir o nosso estoque a nível mundial, no qual que efeito internacional não afetaria São Tomé diretamente com uma escala de uma magnitude gigantesca, digamos assim. Porque São Tomé e Príncipe poderia, assim, imaginemos, num colapso por questão de guerra, etc., os grandes produtores de petróleo, São Tomé e Príncipe teria complexidade para a questão de cozinha. Por exemplo, em termos de utilização de querosene para a cozinha, ou também utilizar o gás butano para a cozinha. E isso, se nós temos uma garantia de estoque da biomassa produzida internamente, garante que não impedirá essa situação energética de uma forma mundial que afeta São Tomé em grande escala. Continuaremos a produzir cozinhar os nossos alimentos, sim, e não haverá necessidade de redução, porque o que acontece, o que aconteceu, por exemplo, em São Tomé há alguns anos atrás, a falta de gás, o país entra num estado de colapso, porque a classe média já dominou-se no seu domínio de utilização do gás, e então, na falta do gás, entra esse colapso. Mas se, sabendo que tem alternativa de utilização de um carvão ecologicamente amiga do ambiente, sobretudo, e
em grande escala a um bom preço, significa que eu posso continuar a aplicar a utilização cozinha de cozidos meus alimentos, mesmo que tenha falta de produção ou de gás ou de petróleo, etc. E, sobretudo, se nós olharmos ainda aquilo que o Santo pretende, dentro da nossa estratégia, é banir a utilização de querosene e reduzir substancialmente, até mesmo zero, isso depende do seu gradual, a utilização de carvão tradicional que vem derivado das árvores, que são do abate das árvores. Nós estamos num quesito mundial das questões de mudanças climáticas, proteção das árvores, etc. E tudo isso significa que o Santo tem isso tudo com o compromisso adquirido no quesito da questão da NDC. Nós comprometemos claramente que devemos reduzir cada vez mais o abate das árvores. Então, e ao mesmo tempo, até foi referido pelo João, nós estamos a falar de resíduos que são utilizados como matéria-prima para a produção desse carvão. Eles em si, deixados a sua solta, a sua medida, tornariam um problema para o país. E não só em alguns ambientes onde eles estão, seria complexo a cada núcleo familiar, né? Então, se nós estamos a fazer ao mesmo tempo digamos, uma reciclagem, uma reutilização dessa matéria-prima, para uma aplicação muito útil e, ao mesmo tempo, evitando desmatação e atendendo os desafios recorrentes a nível internacional da questão climática, isso significa que o que nós já estamos a fazer é reforçar a nossa estratégia. E cada vez que nós vamos aumentar a nossa aplicabilidade nesse processo, isso ainda garante que o nosso reforço estratégico energético a nível nacional está salvaguardado. E então, é nesse sentido. Tudo quanto é projeto, etc., tudo isso aqui, ele deve focar de acordo às necessidades da população. Não podemos desenhar os projetos olhando na ideologia, uma coisa estrategicamente bonita, etc. Não, mas quero que atinjamos resultados significativos e palpáveis. Não procuramos desenhar cada vez mais sem termos um resultado concreto que nós vimos que atinja cada uma das famílias em São Tomé e Príncipe. E isso, baseado na pergunta anterior, significa que seria replicada a nível internacional. Nós estamos ainda em curso na questão de firmar a cooperação com um país bastante evoluído na questão da cozinha limpa, na aplicação, sobretudo, da biomassa para a cozinha, que é a Mauritânia. Por N situações que eles têm, mas demonstram, sobretudo, uma experiência muito boa nessa aplicabilidade. E alguns países também asiáticos que têm uma experiência muito boa com o aproveitamento também de questão de coco, que estamos a tentar desenhar parceria com eles para que nós fortifiquemos. E, contudo, em relação à sua questão, tudo que nós estamos a fazer e iremos fazer é sempre e será para reforçar a nossa estratégia nacional nesse aspecto. Seja no campo da eficiência energética, que já referi anteriormente, que já está a ganhar um campo muito leque, as auditorias já estão a começar a ser mais severas, mesmo a nível hoteleiro, mesmo a nível de cada agregado familiar, e a questão da aplicabilidade da eficiência energética que se utilizou pós o projeto, aplicou-se medidas através de concessionária e a direção em termos de questão de substituição das lâmpadas. Ou seja, o ensinamento que nós tivemos desta parceria, sobretudo neste item desse projeto, os resultados são visíveis e estão cada vez mais crescentes. É isso que nós queremos dos projetos. Nós não queremos que os projetos sejam projetos para desenhar e ficar bonito. E como fala daquela parte da sustentabilidade, é isso. Ensina-nos a pescar e assim continuaremos a andar a pescar sozinho. Mas sim, sempre que nós temos falta de um anzol, alguma coisa, recorremos ao nosso parceiro mais próximo. É mais ou menos. Não sei se respondi a segunda pergunta. Obrigada, Gabriel. Eu acho que este webinar foi muito rico, foi mesmo muito enriquecedor por todas as mensagens que foram transmitidas.
Eu quero agradecer quer ao Gabriel, quer ao João, por terem-nos passado todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, sem criar aqui qualquer tipo, de uma forma muito transparente, ou seja, sem criar barreiras, sem esconder, porque estas verdades são importantes serem transmitidas, porque é com os erros que se aprende, é com os erros que se crescem. Eu acho que posso deixar aqui 3 ou 4 palavras: resiliência, compromisso, empenho, dedicação, para dar prossecução a este projeto e que ele seja cortado à fita este ano, é o que toda a gente deseja, de todos os parceiros envolvidos, e que seja apenas o próximo passo para dar prossecução ao mesmo e a monitorização, e que seja um sucesso em Santo Tomé e que possa efetivamente ser um projeto bandeira a ser visto pelos outros países como um bom exemplo e possa ser replicado. Obrigada a todos, obrigada aos daqui e aos que nos estão a acompanhar. Obrigado a todos os que estiveram desse lado a acompanhar-nos. Encontraremos-nos novamente na última quarta-feira de junho, 24.